Colossenses 4, 2-6, nos diz assim a palavra de Deus. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Oremos mais uma vez. Senhor, nós fomos exortados em relação ao nosso pecado, o confessamos, agradecemos pela pessoa de Cristo, e logo em seguida cantamos sobre a Tua santidade, e declaramos que o Senhor é o único digno de receber a honra, a glória, e agradecemos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Mesmo em meio a todas as lutas que vivemos e passamos, o Senhor cuidou de nós, nos sustentou. E aqui nós estamos, prestando culto a Ti, manifestando a nossa gratidão. Senhor, nós falamos que erramos muito e que fomos imperfeitos. E temos agora a Tua palavra nos exortando, chamando a nossa atenção, nos dando preceitos para este novo ano. E nós precisamos tomar estes conselhos da Tua palavra como regras para as nossas vidas, praticarmos isto no ano de 2021. E para tal, clamamos e pedimos, Senhor, encha-nos com Teu Santo Espírito para compreendermos aquilo que será exposto da Tua palavra, que seja o Senhor mesmo a falar aos corações. Senhor, tira de nós qualquer distração, qualquer preocupação com as coisas que virão depois do tempo nosso de culto, as festas, o entretenimento, o encontro com amigos e família, que nada disso tire a nossa atenção neste momento. Que nós possamos nos concentrar em ouvir a Tua palavra, ser edificados por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos ao final de um ano, como nós falamos no momento da liturgia, tempo oportuno para pensar nos nossos erros, nas nossas falhas, e nós o fizemos, confessamos os nossos erros diante do Senhor, e algo que sempre nós desejamos, ou pelo menos deveríamos fazer, é ter a expectativa de um ano melhor. Devemos sempre desejar progredir, crescer, melhorar em muitas áreas em que precisamos de aperfeiçoamento, de crescimento. Então você começa a procurar receitas de novas dietas, você começa a procurar alguma lista de algum exercício novo que você possa fazer em 15 minutos por dia e resolver os seus problemas de saúde. Você começa a buscar, talvez, dicas para a vida financeira lá com o seu gerente ou no aplicativo do seu banco, porque você quer acertar, você quer ter um ano novo melhor do que foi este que passou. Mas, irmãos, sem dúvida nenhuma, não há manual melhor para as nossas vidas do que a Escritura. Nós temos na Escritura preceitos do Senhor que, se nós atentarmos e seguirmos, viveremos bem. É muito triste quando nós vemos alguns cristãos olhando para a lei do Senhor, e eu não estou me referindo à lei cerimonial, mas estou me referindo à lei moral, à lei sanitária, à lei civil que Deus deixou para o seu povo, em especial nos dias de Moisés, para a nação de Israel, mas também para nós, e tendo algum tipo de aversão à lei, tendo algum tipo de maus olhos para a lei do Senhor. E é triste ver isso, porque quando nós vemos, por exemplo, o Senhor orientando tanto Josué no seu último discurso, tanto Moisés no seu último discurso, como Josué no seu último discurso, a palavra do Senhor é muito clara. Atentem, quando vocês chegarem lá na terra, atentem para os meus mandamentos, cumpram os meus mandamentos, vocês vão viver bem. Sigam a minha lei, tomem a minha lei como regra, norma, e vocês vão viver bem. A lei não é algo que nós devemos deixar de lado, olhar com alguma reserva e restrição,
com exceção da lei cerimonial, porque ela já se cumpriu em Cristo. Então, até mesmo a lei cerimonial, a gente olha com um olhar ainda mais encantador, porque nós vemos Cristo nela, e nós conhecemos Cristo, porque temos no Novo Testamento aquilo que os crentes do Antigo não tinham. Então, nós podemos olhar para a lei cerimonial, tendo o prazer de vislumbrar Cristo nela, e olhar para a lei, para as demais leis, como presente de Deus para que a gente viva bem. Olha que carinho do meu Pai, me dando os seus preceitos, a sua lei, as suas normas, para que eu cumpra e viva bem. Por isso, então, nós temos aqui, em Colossenses, capítulo 4, bons conselhos para o ano de 2021. Este é o tema da nossa exposição. Bons conselhos para o ano de 2021. Era normal do apóstolo Paulo, ao terminar as suas cartas, deixar uma lista de preceitos. Se você observar, vai ser assim na carta que ele escreve aos Efésios, na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, ele vai deixar ali uma série de pequenas recomendações. E isso é normal do apóstolo Paulo, porque ele está tratando pastoralmente com os cristãos. Então ele aborda alguns temas doutrinários, teológicos, talvez algum problema mais pontual das igrejas, mas sempre no final da carta, como é o caso aqui do capítulo 4, já é o trecho final, ele vai deixar as recomendações gerais. Como um pastor que se preocupa com os seus membros, falando, olha, e para que vocês vivam bem, no mais, façam isso. Portanto, tenhamos aqui, nas palavras do apóstolo Paulo, as orientações pastorais para um bom ano. O que eu, como pastor de vocês, posso desejar é o mesmo que Paulo está desejando aos crentes de Colossos. Vivam assim, para que vocês tenham um ano excelente, em nome do Senhor Jesus. E o texto nos dá aqui 3 boas recomendações, 3 bons conselhos que nós devemos atentar para viver bem o ano de 2021. O primeiro, ore, 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 ore. Oração. Oração. Veja o que o texto diz, perseverai na oração. Depois de tratar vários aspectos teológicos, doutrinários, e se você vê o capítulo 1, por exemplo, de Colossenses, é um tratado de cristologia. Mas veja que, ao dar os conselhos finais, Paulo coloca em primeiro lugar a oração. Quer ter um ano diferente? Comece a orar. Oração, irmãos, é conversa com Deus. Oração é o nosso relacionamento com o Senhor. Perseverar na oração é perseverar em constante relacionamento, conversa, diálogo com aquele que vai poder te dar as melhores orientações, os melhores conselhos, as melhores palavras de conforto e consolo nas horas difíceis. Por isso que a gente tem que orar. É como se você imaginasse o seguinte, e aí você vai se lembrar talvez daquilo que seus pais te disseram quase que a vida inteira. Ande com boas pessoas. E a oração é como se você escolhesse essa boa pessoa, que é o nosso Deus, e falasse, eu quero andar contigo, Senhor. Porque vai ser um ano em que eu vou ter desafios, e nessas horas eu quero conversar com os meus desafios com a melhor pessoa. Quem? Deus. Vai ser um ano que eu vou chorar, e nessa hora eu vou querer o melhor consolo. E qual vai ser? De quem vai vir? De Deus. Ah, eu quero compartilhar as minhas alegrias com alguém que eu saiba que não vai ter inveja, que não vai fazer fofoca, que não vai sair por aí me achando talvez metido, orgulhoso. Então, fale das suas melhores conquistas, daquilo que te alegra com Deus. Portanto, persevere na oração. Agora veja essa expressão. Quando a gente fala, ore, o texto nos dá a forma como devemos fazer, com perseverança. E sempre me chama a atenção quando, na Escritura, a gente vê essa questão da oração e da perseverança caminhando sempre quase um do lado do outro nos textos de orientação do Senhor para nós. Você só pede para que alguém persevere em algo que, em alguma medida, seja difícil. Ninguém entrega para você um pote de sorvete e fala, vai, com perseverança. Não precisa. A pessoa vai e fala, vai com moderação. Mas você não precisa falar, vai com perseverança.
Você não chega na mesa linda de ceia que você vai ter daqui a pouco, ou da churrasqueira, e fala, vai, persevera, insiste. Não, o pessoal fala, vai com calma, maneira, você vai passar mal, não abusa. Quando algo pede para que você persevere, é porque tem desafios. Irmãos, como é difícil ter uma vida de oração. O telefone vai tocar, as pessoas vão chamar, a preguiça vai bater. Vai ter tempo para tudo, mas para oração sempre vai faltar. Como é difícil você, casal, que deseja ter uma vida de oração, orar todos os dias com seu cônjuge. Vocês vão encontrar tempo para tudo, até para brigar, mas dificilmente vão encontrar tempo para orar. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Não apenas ore, mas ore com perseverança. Lute por isso. Entenda como um ato de disciplina, regrado. E não vem com esse papo do tipo, olha, pastor, mas se eu não tiver muito afim, eu prefiro nem orar, que vai ser de mau grado, então... Não, mesmo um dia que você não tiver afim, pare e ora. Que no meio da oração Deus vai tratando as suas incoerências e inconsistências. Mas ore. Ore, fale com o Senhor. Persevere nisso. Vigiando com ações de graças. Outra característica desta vida de oração que o texto está nos recomendando a ter para ter um ano melhor. Olha que interessante essa expressão, vigiar com ações de graça. Por que o texto usa isso? A nossa tendência é, na medida que vem as lutas e as coisas não dão muito certo, a gente começar a reclamar. Então comece a vigiar para que você não entre numa vida de murmuração. E você vai vigiar como? Para não ficar numa vida de lamúrias, de reclamação, de descontentamento. Tendo ação de graça. O que traz para nós desânimo ao longo da jornada? Quando a gente começa as coisas, olhar para as coisas e vê-las não dando certo. E a gente começa a reclamar do casamento, do emprego, do lugar que a gente mora, da igreja onde a gente vai, dos irmãos que estão do nosso lado. A gente começa a reclamar de tudo, de todo mundo. Ah, quer saber de uma coisa? Não vou mais para a igreja. Dá mais um tempo, quer saber de uma coisa? Vou desistir do meu casamento. Quer saber de uma coisa? Vou pedir demissão. E nada está bom, a gente fica reclamando, murmurando. E essa vigilância para a gente não desanimar na nossa caminhada, não desanimar nesse ano de 2021, ela vem quando a gente coloca ação de graças, gratidão nos nossos lábios ao invés da murmuração. Quando a gente começa a orar todo dia e agradecer todos os dias. Na hora que a gente começou a cantar Obrigado, Jesus, aqui eu comecei a orar ali e falar, Senhor, verdade. Na hora que eu cantei pelo ar que respira, eu fiquei pensando, Senhor, olha, eu corri o risco de ter uma doença que está matando diversas pessoas, e o Senhor me permitiu respirar. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pelo pão que alimenta, pela chuva que cai, pelas lutas que nos ensinam. Então, de repente, tudo aquilo que era motivo de reclamação, você começa a pensar, não. Há dificuldades que o Senhor está me tratando, me disciplinando, me ensinando. Há muitas bênçãos em meio a todo este cenário de dificuldades. Senhor, obrigado. Não vou ficar reclamando, não. Não vou reclamar do meu cônjuge, não vou reclamar do meu trabalho. Não vou reclamar dos meus irmãos, dos meus amigos, da minha família. Eu vou agradecer a Ti. Ore com perseverança, ore com ação de graças, ore pelos seus líderes. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Paulo vai pedir oração pela vida dele, dos seus companheiros de ministério. Ore por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Irmãos, a gente é muito falho. Pastor, os presbíteros, a gente erra muito. Nós somos pecadores. Somos pessoas cheias de limitações. Medos que vocês têm, nós também temos. Momentos de incredulidade que vocês têm, nós também temos. Não é diferente. Não é diferente.
Sabe por que aqui na igreja não tem esse negócio de vaga do pastor, uma cadeira acolchoada, brilhando para o pastor? E sabe por que nem gosto muito de usar terno, essas coisas? Porque eu sou muito igual a vocês. Porque na realidade não há muito que nos distancia, a não ser funções diferentes, dons diferentes, que não são nem melhores, nem mais especiais. A liderança da igreja também tem dias de frieza. Também há dias que a gente não está afim de ler a Bíblia, de orar. Também tem dias que a gente também quer chutar o balde. Que a gente desanima, que a gente chora sem motivo. Que a gente tem medo. Mesmo talvez depois de pregar um belíssimo sermão sobre a grandeza e o poder de Deus. Então orem por nós. E por mais que a gente não faça o melhor que vocês merecem da nossa parte, orem por nós para que nós manifestemos este Evangelho de Cristo, o ministério e o mistério que Deus nos entregou. E é bonito a forma como Paulo coloca aqui, como devo fazer. Eu sei que eu não faço como eu devo fazer sempre. Eu sei que talvez cada um de vocês poderiam me dar boas dicas, pastor, você poderia fazer um pouco diferente aqui, um pouco melhor ali, o conselho poderia ser um pouco mais assim, ou assado, os professores da escola dominical, a liderança dos jovens, dos adolescentes. A gente sabe que tem coisas que nós poderíamos fazer diferente. Não assuma o papel só de reclamar. Persevere na oração, agradeça, porque tem pessoas te servindo na igreja, pastor, presbítero, professores, a pessoa que limpa, a pessoa que cuida do som, a pessoa que cuida da imagem. Agradeça, Senhor. Não é perfeito, mas obrigado porque tem esses irmãos que estão se dispondo. Obrigado porque tem esses irmãos que estão abrindo mão do tempo deles, do descanso deles, dos recursos deles para estar aqui nos servindo. Agradeça a Deus e ore. Senhor, ajude-os a fazer como eles devem fazer, a manifestar a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor, o Teu cuidado com as pessoas, como eles devem fazer. Ore pela minha vida como pastor de vocês, para que eu faça aquilo que eu devo fazer. Ore para que Deus nos dê oportunidades. Senhor, nos dê oportunidade de pregar o Evangelho, nos dê oportunidade de entrar em lugares. E esta é uma oração cada vez mais necessária, as portas têm se fechado para nós falarmos de Jesus. Já não se pode mais falar de Jesus em escolas, em empresas, cada vez há mais restrições e restrições e restrições. Então, orem para que o Senhor nos dê oportunidades, nos dê estratégias, de sermos efetivos, de entrarmos nos lugares certos, de falarmos do jeito certo. Ajude-nos em oração. Ore, irmão, clame a Deus. É o primeiro bom conselho para esse ano de 2021. O segundo conselho que temos aqui, evangelize. E aí eu quero inverter um pouquinho a ordem aqui do texto, lendo a parte B do verso 5. Aproveitai as oportunidades. O apóstolo Paulo vem falando sobre a necessidade de pregarmos o Evangelho. Ele fala para que nós oremos, para que Deus crie os meios, as formas. Ele pede isso para ele, enquanto líder da igreja, enquanto pastor da igreja. Mas ele fala, vocês aproveitem as oportunidades que vocês tiverem. De testemunhar, de falar de Jesus. De fazer a diferença para com os que são de fora. Quantas são as oportunidades que nós temos? Inúmeras. Ao mesmo tempo que talvez portas estejam se fechando de organizações, as pessoas estão acessíveis. Vejam as redes sociais. A gente gasta tanto tempo postando briga nas redes sociais e pouco usa essa ferramenta para pregar o Evangelho. Quando a gente fala lá no Minutos que Transformam, aquela frase decorada, se inscreve no nosso canal,
compartilhe o nosso conteúdo, é porque é um pequeno gesto que talvez possa fazer com que você alcance algumas pessoas. Compartilhe a palavra de Deus com alguém. Irmãos, quantas são as oportunidades? Quantas são as pessoas que passaram por nós chorando neste ano de 2020, que precisavam de um abraço, de uma oração, de uma palavra de consolo? Ah, pastor, mas eu não sei fazer, eu não sei falar. Pega um folheto, pega um vídeo, então. Manda uma mensagem, fala, olha, não sei te dizer nada nesse momento, mas quando tiver um tempo, assista esse vídeo. Olha, não tenho palavras para te dizer nada agora, mas veja o que a Bíblia diz. Irmãos, a palavra de Deus fala aos corações. Pega um versículo, escreve-te a pessoa. E hoje está tudo tão fácil. Imagina no passado você tinha que pegar, escrever à mão, ou digitar, imprimir, dar um jeito de ir na casa da pessoa, deixá-la para ela. Hoje você vai naquele aplicativo de Bíblia, você nem lê o versículo, só de clicar na referência já está lá, compartilhar, você já clica em compartilhar, já manda para a pessoa. Não precisa nem copiar e colar, já vai direto. Viu alguma coisa legal, lembrou de alguém, sabe, puxa, isso aqui pode ajudar aquele meu colega do trabalho, pode ajudar até mesmo aquele irmão da igreja. Vou mandar isso aqui para ele, vou bater lá na casa dele. Irmãos, são muitas oportunidades que nós temos. E a orientação do texto para a gente, um bom conselho para 2021, aproveite essas oportunidades. Não só as oportunidades de evangelizar, aproveite as oportunidades para edificar pessoas. Quando Deus nos faz ver alguém errando, não é uma oportunidade que Ele está te dando para julgar a pessoa, mas para abençoar a pessoa. Eu vou repetir para que você tome isso como um bom conselho para você no ano que vem. Quando Deus te der a oportunidade de ver pessoas errando, entenda aquilo como uma oportunidade de você edificar e fazer a diferença na vida daquela pessoa. É muito fácil a gente ver o erro das pessoas, xingar, ofender, excluir da nossa vida, sair talvez daquele grupo. É muito fácil a gente fazer isso. Ah, por quê? Porque eu não concordo, porque eu estou vendo um erro, é porque fulano isso. Está vendo o erro? Não é a oportunidade para você ser juiz na vida da pessoa. É a oportunidade para você ser bênção na vida da pessoa. O fulano, eu estou vendo que sua vida não está legal não, vem cá. Eu acho que eu posso te ajudar um pouquinho. Eu poderia ir lá na rede social e te descascar. Eu poderia simplesmente te bloquear e falar, não quero mais falar com você. Eu poderia sair do grupo e da conversa, mas eu acho que essa é uma boa oportunidade que Deus está me dando, para conversar com você, para orar por você, para te ajudar nessa luta contra esse pecado. Porque se Deus já me deu o discernimento para entender que aquilo é errado, Deus também vai me dar o discernimento para discipular aquela pessoa. Então siga esse bom conselho, aproveite as oportunidades para evangelizar, para abençoar alguém, para estender a mão a alguém. Mas não só no aspecto espiritual. Aproveite as oportunidades também para abençoar a vida de alguém. O seminarista Paulo passou por aqui, enquanto eu estava de férias, fez uma exposição lá no livro de Hebreus, falando sobre nós termos cuidados da hospitalidade com o encarcerado, com o estrangeiro. Vocês lembram-se disso? E eu estava lá em casa acompanhando o culto pela internet, porque eu estava em quarentena, não podia sair. E fui muito abençoado por aquela mensagem. Porque um dia antes, eu e a Vanessa, a gente estava fazendo o nosso planejamento financeiro para 2021, conversando, o que a gente vai ter, não vai e tal. E quando Paulo falou, eu fiquei pensando, Senhor, eu não coloquei o nome de ninguém para eu abençoar no ano que vem. Eu coloquei meu valor de dízimo, o valor da minha oferta, mas eu fiz todos os planos para mim, para a Vanessa, para o João, para a Cecília, e não pensei no nome nem sequer de uma pessoa para eu colocar fixo aqui nas minhas contas, separar um recurso para abençoar essa família, para abençoar essa pessoa. Aproveite as oportunidades de Deus para isso também.
Talvez o reajuste para o ano que vem seja pequenininho. Mas se você já viveu bem 2020 sem aquele reajuste, talvez aqueles 30, 40, 50, 100, 200 a mais que vai vir no ano que vem, porque reajustou, talvez seja para você abençoar alguém, abençoar uma família. Irmãos, a gente vai ter 7 irmãos indo para o seminário. Uma luta grande que esses meninos vão ter. Um custo de livro quase aí de R$2.000 por semestre. R$700 por mês de mensalidade. E não tem ProUni, não tem bolsa disso ou daquilo. Não tem, porque não é do governo. Os meninos vão ter que fazer na raça. Transporte, refeição. Alguns talvez vão ter que sair do trabalho por conta da distância, não dá para conciliar. Talvez Deus te abençoe com um reajuste de R$50 por mês. Não vai fazer tanta diferença na sua vida, mas vai fazer muita diferença. É um livro que você garante por mês para o irmão. Talvez ponha o nome dele lá e fale, eu queria ajudar muito. E às vezes a gente fala assim, olha, pastor, eu quero ganhar dinheiro para ter a oportunidade de ajudar as pessoas. Irmão, talvez aqueles R$50, R$20, R$30 já é a oportunidade que Deus está te dando, porque não vai salvar o mundo inteiro, mas vai abençoar alguém. O problema é que a gente só acha que deve abençoar quando a gente for rico. E aí não vai dar muito certo. Porque talvez Deus não nos faça rico justamente por isso. Porque Ele sabe que de verdade a gente não vai abençoar ninguém. Então pensa nisso com carinho. Deus nos dá oportunidades de ser bênção na vida de alguém. Se é um pouquinho a mais que Deus nos dá, veja aquele um pouquinho a mais, não para você, mas para ser bênção na vida de outra pessoa. Evangelize, abençoe. É a segunda orientação, o segundo conselho que nós temos aqui no texto de Colossenses capítulo 4. Agora vem o terceiro e último conselho que nós temos aqui no texto. Verso de número 5 e verso de número 6. O que o texto está propondo para a gente, depois de nos falar, aproveite a oportunidade, não é a ideia de que o seu comportamento vai pregar o Evangelho. Alguns que dizem o seguinte, né? Pregue e, se necessário, use palavras. Como se fosse possível nós pregarmos o Evangelho sem as palavras. Esta frase é uma falácia. Você não prega com a sua vida. O Evangelho, ele nos foi entregue e revelado de forma ordinária com uma mensagem. Você é pecador, o seu pecado te conduz ao inferno, e a única solução para o seu pecado é Cristo Jesus, porque Ele foi justo em todas as suas obras e pagou o preço na cruz. Creia em Cristo Jesus, viva para a glória dEle, e você será salvo. Esta é uma mensagem que o meu comportamento jamais vai dizer. Pastor, então significa que eu falo essas palavras e posso então viver de qualquer jeito? Não. O meu comportamento reforça a minha mensagem. E ele precisa ser coerente com a minha mensagem. Significa que eu, ao apresentar Cristo e aproveitar as oportunidades, eu tenho que evidenciar Cristo no meu comportamento. Então eu tenho que evidenciar Cristo na hora que eu ligar a televisão. Eu tenho que evidenciar Cristo na hora que eu pegar o volante do meu carro e sair para dirigir. Respeitando as leis do trânsito, me comportando corretamente. Eu tenho que espelhar e mostrar Cristo de acordo com esta mensagem que eu acabei de pregar e anunciar, e dizer que nele eu creio, e creio que ele foi justo. Eu reforço esta minha mensagem tendo um comportamento sábio, me portando com sabedoria, no trânsito, no trabalho, em casa, com os amigos, no lazer, e em tudo, qualquer outra coisa que eu fizer. Portanto, irmãos, um bom conselho, comporte-se com sabedoria. Pastor, mas sabe qual é o problema? Eu nem peco tanto pelo comportamento, eu peco mais pelas palavras mesmo. Pastor, como eu falo? E falo mais que devia. E falo num tom que não deveria usar, de um jeito que não deveria ser. E o texto também vai nos aconselhar em relação a isso. A vossa palavra seja sempre agradável. Para nos lembrar o que quer dizer esta palavra sempre agradável, a gente lembra um pouquinho daquilo que Paulo havia dito lá em Efésios, no capítulo de número 4, verso de número 29.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça. Esta palavra agradável é a palavra que transmite graça. É você dizer algo que a pessoa, depois que ouvir, perceba que há muito amor nisso. Esta é a palavra agradável. Por mais dura que ela seja, por mais exortativa que ela seja, a pessoa ao final, depois de ouvir você chamando a atenção dela, te dá um abraço. Fala, obrigado. Foi duro, foi difícil, mas eu sei que foi com amor. A sua palavra tem que ser agradável desse jeito. De você dizer as verdades, sem negociar qualquer princípio ou valor, dizer a verdade, mas dizê-la em amor, transmitindo graça, para que a pessoa, depois de ouvir, perceber que o que você falou, falou para o bem. E eu quero dar o mesmo exemplo, e usar a mesmíssima ilustração que eu fiz e que eu usei quando expus Efésios. Às vezes a gente não consegue transmitir graça, porque de fato não há amor, quando nós chamamos a atenção de alguém. Há talvez só o nosso próprio interesse. Então, quando você vai chamar a atenção de alguém porque ela fez alguma coisa errada, mas para isso o seu tom de voz é agressivo, mas para isso você tem que xingar, humilhar a pessoa, ofender a pessoa, ainda que tudo, absolutamente tudo que você esteja dizendo seja verdadeiro, em nenhum momento você está falando ou dizendo aquelas coisas para o bem daquela pessoa, para o crescimento daquela pessoa e para a edificação daquela pessoa. Você está fazendo em causa própria. O seu erro me incomodou tanto, que eu preciso vir aqui descascar você, e humilhar você, e gritar com você. E se eu estiver muito nervoso, até te xingar. Essa é a demonstração de que não há amor, e não há interesse pelo outro, mas apenas um interesse egoísta. O outro errou, e talvez mereça ouvir cada uma daquelas verdades, mas quando há amor e preocupação com o crescimento do outro, facilmente a gente encontra essa palavra sempre agradável. Assim deve ser. Que as nossas palavras sejam agradáveis, temperadas com sal. Tempero é equilíbrio, nem mais, nem menos. E aí, mais uma vez, lembramos de Efésios. E sim, unicamente aquilo que for bom e necessário. Existem milhares de ervas e temperos. Você coloca todas? Não, você tempera unicamente com aquilo que é bom e necessário. Se é necessário para aquele tipo de alimento, então você coloca. Se não é, o demais vai estragar. Ah, não, esse tempero aqui vai acabar com o meu prato. Unicamente o que for necessário. Talvez a sua palavra seja verdadeira, mas não seja necessária para algum determinado momento. Que saia unicamente da sua boca palavras agradáveis que sejam necessárias, úteis. E o tempero está nisso, nesse equilíbrio. Quando exortar com um pouco mais de seriedade, quando saber ir com mais calma, quando acelerar o processo, que seja temperado. Mas é interessante que nessa ideia do tempero, o texto usa a expressão do sal. Porque ser equilibrado, falar coisas agradáveis, não significa ser irrelevante, não significa ser indiferente. Muito pelo contrário. Ainda assim tem que salgar. Ainda assim, quando for te exortar, tem que exortar. O que o texto está dizendo é o seguinte: você vai pensar, vai falar com amor, vai considerar a melhor forma, mas vai falar. Porque o sal é marcante. Você come alguma coisa, você fala, é doce ou salgado? É a primeira coisa que você marca. Os outros temperos você vai perceber depois, mas você fala, isso aqui é salgado. Ah, é salgado e tem isso, isso, isso. Porque o sal é marcante. E aí vem tudo aquilo que você já sabe do sal. O sal preserva,
O sal dá sabor, o sal traz prazer, tudo isso é verdade. Porque o sal é marcante. Sua palavra tem que ser singela, tem que ser amorosa, mas tem que ser profunda, tem que ser marcante. E eu penso, irmãos, que o melhor jeito de fazer isso, de combinar todas essas coisas, é com a Escritura. Quer então falar coisas boas, quer que a sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, usa a palavra para falar com as pessoas. Aí a sua chance de acertar foi lá em cima. Falando ainda desse nosso comportamento com as palavras, para saberdes como deveis responder a cada um. Porque cada pessoa é diferente. Porque cada pessoa tem um jeito diferente de ser tratada. As pessoas não são iguais. Ah, pastor, eu tenho 2 filhos, criei os 2 iguais, não sei por que um foi para um canto, outro foi para o outro. Justamente por isso, porque você criou igual. Eles não são iguais, são pessoas diferentes. João Pedro e a Cecília vão ser completamente diferentes. Eu não posso criar os 2 iguais. Eu tenho que criar os 2 de um jeito diferente. Porque o João vai ter os pecados dele, a Cecília vai ter os pecados dela. Cada ser humano é uma pessoa distinta que tem que ser tratado de um modo diferente. Cada ovelha aqui é uma pessoa distinta que tem que ser tratada de um jeito distinto. Tem gente com quem a gente vai ter mais liberdade, mais facilidade, mais acessibilidade para falar, para rir, para conversar. Outras pessoas não, serão mais reservadas, então o jeito de chegar nelas vai ser diferente. Que a sua palavra considere isso também. Irmãos, nós recebemos aqui conselhos para o ano de 2021. Ore, evangelize, abençoe pessoas e comporte-se. E com certeza você vai ter um ano muito melhor. O nosso Senhor Jesus nos dá exemplo de ser um homem de oração. E sempre que a gente fala da vida de oração de Jesus, o mais incrível, ele fazia por relacionamento com o Pai. Não era necessidade de um pecador, porque Jesus não tinha pecados. Não era necessidade para que ele tivesse coisas, porque, como o próprio Satanás reconheceu, se ele desse a ordem para que a pedra se tornasse em pão, ela se tornaria. Ele tinha esse poder. Ele orava pelo prazer de se relacionar com o Pai. Era um homem de oração. Não precisa nem dizer que ele era um homem que evangelizava e abençoava pessoas. Seu ministério foi esse: anunciar o reino e abençoar pessoas. Jesus foi alguém que se comportou com excelência, nas suas palavras, nas suas ações. Não à toa, então, o que nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 2, Deus o exaltou, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Cristo não é apenas um exemplo para nós, Cristo é o nosso Salvador. Se você tem Jesus como seu Salvador, tome-o também como seu padrão, como a sua medida, como seu moderador, como seu melhor conselheiro e exemplo, para que você viva um excelente ano.